como é que se faz a abordagem aos investidores, quer sejam eles institucionais, vulgarmente designados pelos capitais de risco, quer sejam eles informais, os business angels, ou mesmo quando são eles aquilo que vulgarmente designa por corporate venture, ou seja, as empresas que os grandes grupos económicos, tipo Siemens, tipo Nokia, tipo Microsoft, constituem as suas Microsoft Ventures, Siemens Venture, Nokia Ventures, como é que nós, de alguma forma, conseguimos chegar a eles. Naturalmente que o primeiro documento, o primeiro momento que leva um investidor a captar o interesse por parte do empreendedor, ou seja, como é que o empreendedor consegue captar o interesse do investidor, naturalmente que começa tudo com aquilo que vulgarmente se designa pelo business plan, ou em português o chamado plano de negócios. Qual a importância do plano de negócios no processo de contacto, no processo de contacto com os investidores? Se a priori, como eu disse, o business plan é o documento pelo qual o investidor vai verificar da forma como a ideia que o empreendedor consegue, a forma como o empreendedor consegue materializar a ideia que tem, obviamente que a importância é total, ou seja, deve merecer da parte do empreendedor o máximo de atenção, o máximo de prioridade para que possa ter sucesso. A este nível, gostaria de recordar que chegar à fala ou tentar convencer um investidor, qualquer que seja a característica que ele se apresente, é chegar a alguém que quer ser nosso sócio. Se alguém que quer ser nosso sócio, para que alguém que queira ser nosso sócio possa ser convencido, naturalmente que tem que nos conhecer bem, tem que nos conhecer não só a ideia, mas também muito o que é que nós temos feito, quem nós somos. E, portanto, é uma relação muito profissional que, normalmente, os ingleses, porque são a cultura anglo-saxónica traduz, é que as aproximações aos investidores devem ser consideradas as operações de one shot. Portanto, cada reunião que se tenha com os investidores são reuniões para vencer, não podem ser reuniões para ir para casa, melhorar algumas coisas e voltar a aparecer. Não é esse o conceito e, por isso, a importância do plano de negócios é, na minha opinião, condição sine qua non para podermos continuar a falar com o investidor. Para que possam perceber aquilo que eu que acabei de referir, houve um estudo recente em França por parte da Ernst Young, que é uma consultora que, de alguma forma, está atenta a este tipo de análise e este tipo de características de aproximação dos empreendedores aos investidores. Um estudo recente, a Ernst Young divulgou que 2/3 dos business plans, 2/3 dos planos de negócio são eliminados em 5 minutos. Ou seja, porque é que são eliminados em 5 minutos? Por alguns motivos, mas a principal pelo facto do business plan, desse documento, não estar devidamente estruturado para merecer a confiança dos investidores. Os investidores não andam à procura de ideias apresentadas por engenheiros com grande conhecimento científico. O que os investidores andam à procura é de negócios, ou seja, efetivamente ideias que se possam materializar em receitas, ou seja, em clientes. E isso não é exatamente a mesma coisa. Ainda há pouco tempo verifiquei também outra estatística interessante, que alguém dizia que o êxito de uma operação de capital de risco passa 5% pelos conhecimentos científicos e 95% pelos conhecimentos empresariais. Ora, como é que tudo isso se materializa, ao fim e ao cabo, num plano de negócios? Como é que se consegue fazer esse plano de negócios? Esse plano de negócios consegue, acima de tudo, iniciar-se a sua construção por parte do próprio empreendedor. Apesar de eu estar a dizer que o empreendedor não tem os conhecimentos necessários, na minha opinião, para fazer ou para estruturar um business plan extremamente atrativo para o investidor, o que é um facto é que tem que ser o empreendedor a fazer a primeira estrutura do business plan. Naturalmente, depois o que ele tem que ter é apoio de alguém, de um consultor, e essa é a minha opinião pessoal, até a razão de eu ter constituído a Gens Venture, foi porque, ao longo da minha experiência, eu estou ligado ao setor do capital de risco, para ter uma ideia, há cerca de 20 anos que eu ando a falar com as sociedades de capitais de risco, principalmente porque tive o privilégio de, em 1988, ter conseguido prestar eu próprio, ao nível das minhas empresas, serviços para uma capital de risco.
portuguesa, uma das mais importantes, e pude verificar o quanto os empreendedores não estavam em condições, não estavam em pé de igualdade quando sentavam à mesa com os investidores. Basta, por exemplo, pensar que em Portugal, mesmo em Portugal, um mero gestor de participações numa empresa de capital de risco, no mínimo é capaz de fazer 100 contactos por ano com potenciais empreendedores. Ora, vejam como a relação de forças não é igual, porque o empreendedor, mesmo que seja uma pessoa doutorada, que tenha feito o MBA, etc., a primeira vez que se senta, ou quando se senta à mesa com os investidores, faz-o pela primeira vez. E isso, obviamente, não lhe pode dar os atributos de que os consultores, que são especialistas, que conhecem quem faz o quê nesse setor do financiamento às empresas, têm esse conhecimento. Então, por isso, a minha opinião é que os empreendedores devem fazer o primeiro draft do documento e depois tentar obter apoio de alguém que conhece bem o mercado para o optimizar, para o ajudar a profissionalizar o business plan.